Quando meu pai recebeu o primeiro campo pastoral, Buritibravo, meu pai era comerciante. Ele vivia para o comércio, trabalhava. A minha mãe era comerciante. E naquela época não tinha igrejas grandiosas como hoje nós temos. Quando ele recebeu Buritibravo, ele sempre dizia que de Mamano a Caducando tinha uns 12 crentes lá. Não tinha templo, era uma casa de oração muito pequena e não havia essa valorização. E nós fomos para o sertão. Eu quero que fique de pé aqui rapidamente a Neura, essa minha irmã aqui, que sempre ajudou meu pai, caminhou com meu pai, evangelizou com meu pai. Na época que nem se falava em negócio de filho de pastor, era doando. O Ormi, fique de pé. Esse aí tocava. Nós trabalhávamos no templo. Nessi, fique de pé. A Lucilene, Otoniel. Eles moravam com a gente lá. Meu tio também, José Bené. Quando o pai foi para lá, cadê ele? Eles eram serventes da igreja. Essas minhas irmãs aí carregavam lata de areia que a gente tirava, chovia e não tinha como comprar areia na igreja, que era pobre. O pai pedia para a gente ir pegar as areias que estavam ali e botar na lata, e elas carregavam na cabeça para fazer o templo da Assembleia de Deus em Buritibravo. Foi assim essa família. Eu disse ao meu irmão, pastor Josias, fique de pé. Pastor Josias, quando o pai foi para o Buritibravo, ele ficou tomando de conta das lojas que o pai tinha lá em Lago da Pedra. E nós fomos para Buritibravo. E era assim, nós éramos os serventes, nós éramos os pedreiros, nós trabalhávamos dia e noite na igreja. E hoje, quando eu olho para os meus irmãos, que eu vejo eles aqui, eu fico maravilhado, porque essa era a nossa luta. Essa é a minha família, gente. A família do pastor Bené, os filhos do pastor Bené, no ministério. Nunca um filho do pai se envolveu com droga, com bebida, com mulher, com raparigagem, com servergonhice, nunca. Nunca. E todo o tempo dedicados na obra de Deus. A mãe botava eu para vender bolo porque não tinha dízimo. Não tinha dízimo, a mãe colocava eu para vender bolo, aí esses daí iam vender outra coisa. Foi assim a nossa vida pastoral. Quando vocês veem o pastor Bené, a família do pastor Bené sempre está na igreja. É difícil esses meninos ficarem fora da igreja. É impossível, porque eles foram criados assim, dentro da obra do Senhor. Obrigado. Dentro da obra de Deus. E eu quero só dizer que essa é a família do pastor Bené. Mas ontem, eu quero falar do homem público, pastor Bené. Um irmão mandou essa mensagem para mim. Pelas minhas andanças pelo mundo, procurando meios para a realização dos meus sonhos, conheci muitos seres humanos. Que me tornei amigo, tudo pela minha compreensão que aquela pessoa representava, uma célula iluminada por Deus, a qual eu poderia contar e confiar minha amizade, e que certamente os caminhos pelos quais teria ainda de percorrer seriam menos pedregosos, tendo amigos verdadeiros, e venceria com muita fé na vitória final. Dentre tantos, eu cito o pastor Bené. Foi um desses seres que conheci em Coroatá, que me tornei amigo e admirador. Quando, na minha enfermidade, a minha amiga Maru, em memória, pediu ao pastor Bené que orasse por mim. Assim, meu amigo pediu ao Senhor Jesus Cristo que intercedesse por mim, e graças a Deus eu fui atendido. Obrigado, meu amigo Bené. Que Deus lhe receba com toda a sua bondade em seu reino. Bené deixou um legado de trabalho, fé, perseverança, honestidade aos seus irmãos. E eu tenho a certeza que nunca será esquecido. Vá com Deus, pastor Bené, do seu amigo Nerli Coutrin. Esse era um médico daqui de Coroatá, que eu nunca imaginei que ele fosse colocar umas palavras tão bonitas como essa sobre o meu pai, pastor Bené. Quem era o pastor Bené? Ontem o pastor Manel falou aqui algo muito importante. Quando era pela manhã no café, eu escutava meu pai dizer em Buritibravo: Raimunda,
você sabe que horas a empresa João Martins sai daqui? Aí ela disse, eu sei, Raimundo, é 4 da manhã, que eu escutava também o ônibus, eu ouvi o pai dizer isso, o ônibus ficava ligado e acelerando. Ele disse, pois olha, Raimunda, quando o ônibus está acelerando, 4 da manhã, eu já tirei 2 horas de oração. Aí ela disse, eu estava vendo. Ela disse, tu sabe quando o ônibus chega no Paiol de Arroz? Chega, eu sei, ele chega lá tal hora. É a hora que eu me levanto da oração. 6 horas da manhã. Eu era adolescente e ouvi meu pai dizer isso. Todas as vezes que eu dobro meu joelho, eu me lembro disso. E quando eu comecei a querer pregar, ele disse para mim, tu quer pregar, meu filho? Eu disse, eu quero. Pois bota teu joelho no chão. E ele contava uma história, eu negro, pobre, de família analfabeto. Eu comecei a sentir esse desejo de ministério. Então, no meio do mato, na roça, eu me jogava em oração. Todo o sucesso do pai, toda a dedicação do pai, é porque ele era um homem de oração. Irmãos, eu conheço um homem que ora, mas o meu pai era um homem de oração. Meio-dia o pai estava em oração, 5 da tarde o pai estava em oração, e à noite esse homem quase não dormia, vivendo de oração. Meu pai era um homem bom de Bíblia. Eu chegava aqui na casa pastoral, ele reunia os pastores, aí começava, Manel, me diz aí onde é que está aquele versículo, não era assim? Às vezes ele fazia isso para testar. Osiel, me diz aonde é que está aquele versículo tal. Aí eu dizia, pai, eu acho que está ruim de Bíblia. Olha aí, ruim de Bíblia, quer pregar e não sabe Bíblia. Era assim meu pai, dedicado na Bíblia, com muito amor e com dedicação. Então você tem um homem pastor Bené de oração, você tem um homem pastor Bené da igreja, como falou o pastor Manel ontem. Ele era um homem dedicado na igreja. E eu acredito que o pai, por ele se achar assim, esse homem que veio de uma família pobre, um negro, eu entendia que ele achava que quanto mais ele buscasse a Deus, mais ele se sobressaía. E ele agradecia a Deus, porque o pastor Zezinho está aqui, nosso pastor, que estendeu as mãos para o pastor Bené, apresentou o pastor Bené no ministério, e os dois tinham uma amizade, que nunca houve conflito entre o pastor Bené e o pastor José Lopes Teixeira. Meu pai foi um homem da paz. Meu pai, como disse o Otoniel, não brigava com crente, não discutia com crente e fazia amizade com todos. Meu pai era um homem da paz. Meu pai era um homem da oração. Eu não fui muito de diálogo como o Otoniel, porque eu não viajava muito com o pai. Ele conversava pouco comigo. Eu não fui assim muito próximo. Eu fiquei 16 anos com ele aqui. Nunca tivemos um atrito. Eu me lembro que um dia eu subi nessa secretaria e eu disse para a irmã, quanto é que rende aqui no Coroatá? Aí a secretária caiu na besteira de me dizer. Mas ela caiu na besteira ainda de falar para o pai. Ontem o pastor Zéu entrou aqui e me perguntou quanto era que rendia. Quando eu estou lá em casa, ele chega. E ele diz, no dia que tu entrar em secretaria, para tu perguntar valor de igreja, tu vai se ver comigo. Porque tu não é pastor presidente. Aí eu disse, tá bom, meu pai. Tá bom, tá certo, tá ok. Pronto, era desse jeito. Mas ele via que eu ficava triste, meu pai nunca pediu perdão. Nunca me deu um beijo. Não, pai não era de negócio de beijar, não. Pai nunca andou dando beijo em nós, não. Lá em casa a gente sabe que está tudo na paz quando um está falando mais alto do que o outro, quando um está se agarrando. É assim. Tem esse negócio lá, não tinha beijo, não. Mas ele, quando ligava para a gente, dizendo assim, Osiel, vem aqui comer um negócio. Eu já entendia que aquilo que ele brigou comigo já era o perdão dele. Rapaz, tem comida aqui para vocês, entra aqui, come aqui. Era assim. Mas eu, todo ano novo, agora no Tirirical, eu chorei muito, porque era 16 anos aqui. Quando terminava o ano novo, ele me agarrava e dizia, meu filho, Deus abençoe teu ministério. Vocês não sabem o que é agora viver sem isso. O pai, quando eu chegava lá em São Luís, ou em qualquer viagem, ele era o primeiro a me ligar. Tu já chegou, rapaz? Depois que o pai adoeceu, atingiu a mente dele.
E ele não se lembrava mais disso. E eu sentia muito porque eu não ouvia mais o pai falar isso. E eu não sei o que será de mim. Porque não tem honra maior um pai abraçar o filho e dizer: Deus é contigo, meu filho. Não tem honra maior um pai abraçar um filho e dizer: eu estou feliz porque Deus é contigo. E era assim que ele dizia para mim. E eu sinto muito isso. Então eu quero agradecer à igreja do Coroatá. Porque como diz Samuel 3:38, hoje tombou um grande valente. Meu pai era um grande valente. Era um homem de Deus. Era um príncipe de Deus na terra. E eu quero louvar a Deus pela vida da igreja de Coroatá. Pelos amigos de Coroatá. Porque meu pai era esse amigo. Quando eu chegava aqui, a Derian gosta de um bolinho frito, minha esposa. Pois ele ia lá no mercado, só atrás do bolo para ela. Ele comprava esse bolo para ela. Fica a lembrança do meu pai todo dia. Ele ficou a última semana na convenção lá em casa. E o pai estava tão feliz. Até a esposa dele disse: o pai estava feliz como nunca. A minha filha, a Belva, levou ele para passear. Ele estava muito feliz. E eu fiquei muito feliz. O pai, ele nunca ia em São Luís para dormir, passar uma dormida na minha casa. Depois do culto ele vinha logo embora. Eu disse: pai, durma um pouquinho aqui comigo. Não, amanhã tem a igreja, tem um trabalho. E quando foi agora, ele já doente, eu disse: pai, fica aqui. E ele disse: não, vou ficar aqui. E ele ficou lá em São Luís comigo. Foi o último momento que eu tive. Mas eu fiquei muito feliz que a doutora disse que meu pai morreu sem sentir dor. Ela disse: seu pai não soube o que foi dor. E ela disse que quando tirou os aparelhos do pai, ela disse que ele fez um gesto de riso e partiu para a eternidade. Foi assim que ele partiu para a glória. Então eu quero agradecer à igreja, agradecer à convenção, agradecer a todos. Meu pai não era homem de diploma, ele fez o ensino médio. Meu pai não era homem de grau universitário. Mas eu quero ver um homem zeloso e preocupado com a obra de Deus como o pastor Bené. Eu estava agora para hospedar a convenção e às vezes eu chorava me lembrando dele. Porque ele dizia: vamos hospedar a convenção. E ele pegava: vá na casa do irmão fulano de tal, Oziel, o seu fulano, pega uma pranchetazinha e coloca. Lá tem garagem. Dá para botar um pastor com carro? O banheiro é dentro ou o banheiro é fora? Pergunte se o irmão está empregado ou está desempregado. E foi assim que nós fizemos para receber a convenção. Era assim que esse homem trabalhava. E eu entrando ali hoje no tanque batismal, vendo cada detalhe, vendo cada lajota, ele tinha zelo de fazer as coisas. Eu não tinha dúvida, ele já nessa idade, ele queria fazer mais coisas para Deus. Então fica aqui meu agradecimento a toda a igreja do campo do Coroatá, que dedicou aqui todo empenho e carinho pelo meu pai. Quero que vocês continuem honrando essa minha família, honrando meus irmãos, e eu quero pedir que esta igreja continue orando por nós. Agradeço ao Tirirical, com todos os pastores, muitos que se dispuseram a vir, a orquestra, muito obrigado. Eu quero dizer a todos que nós somos servos. Quero agradecer a todos os pastores, a todos que postaram mensagens na internet. Deus abençoe a todos. E vai ficar o legado do meu pai, como homem de Deus, homem de oração, homem de comunhão com Deus. Foi assim que eu vi meu pai. Eu não queria ver ele no aparelho, porque a última vez que eu vi a minha mãe, quando ela estava falecendo, o pastor Getúlio entrou e quando ela morreu, ele passou assim a mão nos olhos dela e ela fechou os olhos e ele disse: vai em paz. E aí ficou essa lembrança todo o tempo. E eu não queria ver meu pai com os aparelhos, mas eu ainda estive lá. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu pai, pastor Bené, e pela vida de todos os meus irmãos e de toda a família. Quero dizer que nós continuamos o mesmo, família Bené, unidos, trabalhando para Jesus, andando no caminho de Deus, porque nós temos que ficar lá em 1 Coríntios, capítulo 5, o próprio apóstolo São Paulo fala isso, 2 Coríntios 5, nós vamos ver o corpo do nosso Pai, não mais em dor, não mais em tristeza, mas transformado, porque vai se revestir da imortalidade. Quero agradecer a esposa, a Valdeni, que cuidou do meu pai. Ela que se dedicou, ela assumiu aqui o lugar que na verdade
ela nunca foi uma mulher que impedisse nós entrar na casa pastoral, ela nunca foi uma mulher que olhasse diferente para nós, ela tratou bem todos os filhos. Tratou bem todos os filhos. A gente chegava lá, ela fazia banquete para a gente. É uma amiga, é uma companheira, e eu quero louvar a Deus pela vida do segundo, que é o filho do meu pai, que ele é com a Valdeni, meu pai tinha prazer nele, tinha alegria nele. Fique tranquilo que nós seremos o mesmo com você. Seremos o mesmo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e para a memória do nosso Pai. Muito obrigado, igreja, muito obrigado, povo de Deus, e obrigado a todos os pastores de Coroatá. Muito obrigado a todos esses pastores que se doaram. E eu quero dizer, meus irmãos, todos esses pastores aí honram o pai, respeitam o pai, nunca discutiram com o pai, brincavam com o pai. Então eu quero agradecer pelo cuidado que vocês tiveram pelo meu pai. Igreja de Coroatá, vocês vão continuar firmes. A Bíblia diz: em Lucas 1:23, e terminando o seu ministério, voltou para casa. O pai voltou para casa, porque o que é pó, volte ao pó. Mas o espírito volta para Deus. Então eu quero dizer a todos que o pastor Bené se doou para vocês. Vai ficar a lembrança de um amigo, de um pastor e de um companheiro. Muito obrigado a esta igreja, muito obrigado. Obrigado ao Tirirical, obrigado aos pastores, obrigado ao Brasil, obrigado a todos.